Olá pessoal, no encontro de hoje a gente vai conversar sobre uma das partes mais importantes da elaboração de um projeto social, que é a justificativa. Vamos explicar 4 passos que eu considero importante para você elaborar e conseguir justificar o seu projeto de uma maneira bem interessante. Muito bem, vamos então comentar sobre alguns passos importantes da justificativa do seu projeto. Podemos dizer que a justificativa, se não é o coração, pode ser o cérebro do seu projeto, porque é aonde, nessa etapa do projeto, aonde você vai convencer o seu leitor ou então o avaliador do seu projeto da relevância. Então vamos lá. O primeiro ponto a ser respondido pela justificativa é: para que fim o seu projeto existe? Evidencie novamente, mesmo que você tenha abordado isso na apresentação do seu projeto, qual o problema, ou de certa forma, o seu projeto enfrenta, qual o problema identificado teoricamente. Como a gente já comentou, é questão ampla da desigualdade, diz respeito a questões relacionadas à violência, saúde pública, sobre a questão de alimentação e saudável e questões relacionadas ao meio ambiente. Enfim, nós temos várias temáticas que ajudam a responder essa pergunta. Para que fim o seu projeto existe? E esse problema teórico, ele existe sim, no contexto aonde você quer investigar, aonde você quer aplicar o seu projeto. Então, observe, você começa respondendo sobre para que fim o seu projeto existe de uma maneira teórica e depois você acaba justificando, podemos dizer, a partir do contexto do local aonde o seu projeto está para ser executado, está para ser desenvolvido. Esse é o primeiro passo. O segundo passo pode ser a resposta sobre enfrentamento a qual problema social? A qual problema social o seu projeto pode ser justificado? Evidencie novamente, então, o problema enfrentado, mas no contexto, lá no lugar, lá no bairro, lá na comunidade ou talvez na cidade onde você estará executando o seu projeto. O terceiro ponto importante a ser contemplado pela justificativa são quais os dados de um possível diagnóstico feito que podem ajudar a justificar o projeto. O diagnóstico é sempre importante, mesmo que você não tenha uma pesquisa feita por uma instituição, talvez como o IBGE, né, ou dados desatualizados, talvez, você pode elaborar instrumentos de elaboração do diagnóstico, está bem? Descubra quais os dados referentes a questões socioeconômicas, questões culturais, questões educacionais, dizem respeito ao seu contexto, que por si só esses dados já falam sobre o problema, eles já deflagram no seu projeto uma problemática e você pode se valer desses dados quantitativos para fazer uma boa justificativa do seu projeto. O quarto e último ponto importantíssimo de um projeto ou da justificativa de um projeto é: de todas as ações previstas que você já tem mais ou menos em mente, apresente aquela ação que você considera que causará um impacto a curto prazo. É sempre importante porque muitos avaliadores ou empresas que financiam editais ou fomentam projetos sociais sempre estão preocupadas com um impacto a curto prazo. Então a sua justificativa tem que conter, tem que mostrar esses dados e principalmente esta ação que você considera importante a curto prazo, né? Cite também a quantidade, aí depois de forma mais genérica, justifique o seu projeto a partir da quantidade de ações que ele estará implementando e principalmente também de pessoas beneficiadas. Então, perceba que a justificativa ela fecha com essa parte mais quantitativa, convencendo o seu leitor do projeto, ou seja, aquele que vai financiar o seu projeto ou os sujeitos do seu projeto, a partir de dados que dizem respeito aos benefícios, às, de certa forma, as conquistas do seu projeto. Isso é um dado muito importante para a sua justificativa. Então, para finalizar, o que o seu projeto, de certa forma, tem de único? Ou como você pode justificar dizendo assim: meu projeto é único nesse contexto e no desenvolvimento dele
essas ações vão dar conta desta problemática. Sempre é importante refletir e trazer essa argumentação, mesmo que você já tenha dito na apresentação, trazê-la novamente para a justificativa do seu projeto. Para finalizar, lembre-se, a justificativa ela é, num primeiro momento, teórica, é uma parte de argumentação ampla, começa no genérico, mas depois ela pode se tornar quantitativa, com o diagnóstico, e prática a partir das ações, dos objetivos. Especificamente, como eu falei, elegendo um objetivo que você considera que terá mais impacto e também o número de pessoas a serem beneficiadas. De modo geral, então você estará construindo uma justificativa, digamos assim, bem preparada, bem elaborada para você poder elaborar e seguir adiante com a construção dos objetivos da sua pesquisa.